Quando o avião aterrou em Lisboa, depois de 41 anos, pensei que voltava para casa. Mas casa, percebi depois, não é apenas um lugar. É tempo, são pessoas. E o tempo, esse, ninguém recupera. Trazia na mala as fotografias amareladas dos meus amigos de beira interior, aqueles com quem cresci entre as vinhas, e os olivais, com quem sonhava sobre o mundo lá fora. Via as caras deles no Facebook, alguns ainda por cá, e pensava, é a altura de voltar, é a altura de estar com eles outra vez. Não sabia que estava a voltar para um cemitério. Fica até ao fim para saber por que é que às vezes é melhor guardar os amigos na memória do que tentar encontrá-los na realidade. Porque descobri que a morte não espera por ninguém e que regressar pode significar abraçar fantasmas. Saí de Portugal em 1983. Tinha 27 anos, uma mochila velha e um endereço rabiscado num papel. München, Munique. Uma cidade alemã que mal conseguia pronunciar, mas que prometia trabalho, dinheiro, futuro. Deixei a minha terra, aquela aldeia pequenina de beira interior, onde todos se conheciam, onde os dias passavam devagar entre o café da manhã e as conversas à porta da igreja. Deixei os meus amigos. Éramos 12 rapazes que cresceram juntos, que partilharam tudo, as brincadeiras no rio, os primeiros cigarros escondidos, as primeiras namoradas, os sonhos de emigrar. Eu fui. Eles ficaram. Alguns foram para a França, outros para a Suíça. A maioria ficou. Lá em Munique, trabalhei como mecânico numa oficina. Carros alemães, grandes, pesados, complexos. Aprendi a língua aos poucos, sempre com sotaque, sempre estrangeiro. Casei com uma portuguesa que também emigrara. Tivemos 2 filhos que cresceram alemães, que falam alemão melhor que português, que chamam aquilo casa. Trabalhei. 41 anos. Levantava-me cedo, ia para a dita oficina, voltava cansado, via a família, dormia e repetia. Fim de semana ia ao clube português. Bebia uma cerveja, jogava as cartas com outros emigrantes. Falávamos de Portugal como se fosse o paraíso, mas ninguém voltava. Mandávamos dinheiro, construíamos casas que ficavam vazias, sonhávamos com o regresso, sempre a sonhar, sempre a adiar. Durante todos esses anos mantive contato. Cartas no início, depois telefone, finalmente internet e Facebook. Via as fotografias dos meus amigos. Alguns envelheciam bem, outros mal. Via os comentários, as vidas deles. Casamentos, filhos, netos. Via que alguns ainda estavam lá, na terra. E crescia em mim aquela saudade profunda, aquela vontade de voltar. Não era saudade de Portugal em abstrato. Era saudade deles, dos meus amigos, das conversas, das gargalhadas, da cumplicidade de quem cresceu junto. Pensava, quando me reformar, volto, vou estar com eles. Vamos recuperar o tempo perdido, vamos sentar-nos no café, vamos falar das velhas histórias, vamos rir outra vez. A decisão de voltar veio aos 67 anos. Reformei-me. A pensão alemã era boa, suficiente para viver bem em Portugal. Os meus filhos já não precisavam de mim. Tinham as suas vidas, as suas famílias. A minha mulher morrera 2 anos antes. Cancro. Fiquei sozinho naquele apartamento em Munique, rodeado de silêncio e memórias. E percebi, não tenho nada que me prenda aqui. Os meus amigos alemães são colegas de trabalho, conhecidos do clube, mas não são aqueles amigos. Aqueles com quem partilhei a infância, a adolescência, os sonhos. Esses estão em Portugal, pelo menos alguns. Vi no Facebook, o Manuel ainda está lá. O João também. O Antônio posta fotografias do café. Estão vivos, estão lá. É a altura de voltar. Vendi o apartamento, despedi-me dos conhecidos, abracei os meus filhos. Eles não entendiam. Pai, por quê? Aqui tens tudo. Tens a pensão, tens a saúde, tens os netos perto. Mas eu explicava. Preciso de voltar às raízes. Preciso de estar com os meus amigos.
Preciso de morrer onde nasci. Eles abanavam a cabeça, mas aceitavam. Comprei uma casa na aldeia, uma casa velha que restaurei à distância, com dinheiro alemão e mãos portuguesas. Preparei tudo. Imaginava as tardes no café com os amigos, as conversas sobre os velhos tempos, os passeios pela aldeia, o sentimento de pertença. Pensava que ia recuperar algo que perdera. Pensava que voltava para casa, para as pessoas, para a vida que deixara congelada na memória. Cheguei em setembro. O calor ainda apertava. A aldeia estava diferente. Mais velha, mais vazia, mais silenciosa. Casas fechadas, janelas com portadas cerradas, ruas desertas. Fui para a minha casa, arrumei as coisas e logo no dia seguinte fui ao café. O café onde passávamos as tardes todos. Entrei. Estava quase vazio. 2 velhos que não conhecia, o dono novo, mais ninguém. Perguntei pelo Manuel. O dono ficou calado. Depois disse baixinho: "O Manuel morreu há 3 anos. Ataque cardíaco." Senti o chão a fugir-me. Mas ele postava no Facebook. "Ah, isso é a filha", disse o dono. "Ela gere a conta dele, posta fotografias antigas, mantém a memória viva. Ele morreu." Sentei-me, pedi um café. Perguntei pelos outros. Pelo João, morreu também há 5 anos. Cancro. Pelo Antônio. Esse está vivo, mas teve um AVC. Está numa cadeira de rodas, não fala. Pelo Zé. Suicidou-se há 10 anos, problemas com álcool. Pelo Carlos. Acidente de carro há 8 anos. Fui perguntando, um a um. 12 amigos, 7 mortos. 3 que não voltaram, ainda estão lá fora, em França e na Suíça. Também velhos, também sozinhos. E 2 vivos, o Antônio, que não consegue falar. E o Joaquim. Fui visitar o Joaquim. Mora numa casa antiga, sozinho. Bati a porta. Abriu, olhou para mim. Não me reconheceu. "Alberto, sou eu, o Alberto", disse. Ele olhava confuso. "Fomos amigos de infância, lembras-te? Jogávamos a bola, íamos ao rio." Ele abanou a cabeça. "Desculpa, não me lembro." "Tem Alzheimer", disse a vizinha que apareceu. "Já não se lembra de quase nada." Fiquei ali, à porta, a olhar para aquele homem que fora o meu amigo. Víamo-nos todos os dias. Éramos inseparáveis. E agora ele olhava para mim como se eu fosse um estranho. Despedi-me. Ele fechou a porta. Nem sequer perguntou o meu nome. Nos dias seguintes fui ao cemitério. 7 amigos lá estavam. 7 campas com fotografias antigas, flores murchas, silêncio. Sentei-me num banco de pedra. Olhei para aquelas fotografias. Rostos jovens, sorridentes, cheios de vida. E eu ali, velho, sozinho, a falar com eles. Disse ao Manuel que tinha voltado como prometera. Disse ao João que me lembrava das nossas aventuras. Disse ao Zé que tinha pena de não ter estado lá quando ele precisara. Falei com eles, com os mortos, porque eram os únicos que ainda estavam lá. Os únicos que não tinham desaparecido, nem esquecido, nem mudado. Estavam nas fotografias, eternamente jovens, eternamente amigos. Percebi nessa altura que cometera um erro. Voltara para estar com pessoas que já não existiam. A memória guardara-os vivos, saudáveis, jovens. Mas a realidade matara-os, adoecera-os, esquecera-os. Voltei para amigos que só existiam na minha cabeça, e agora estava ali, numa aldeia vazia, rodeado de fantasmas. Os meus colegas alemães, esses ainda estavam vivos. Ligavam-me às vezes, perguntavam como estava. Estavam lá, em Munique, com saúde, com memória, com vida. Mas eu escolhera voltar. Escolhera a saudade em vez da realidade. Os primeiros meses foram duros. Acordava de manhã sem ter nada para fazer, sem ninguém para ver. Ia ao café, mas os velhos que lá estavam não me conheciam. Eram de outras aldeias, tinham voltado também, estavam tão sozinhos como eu. Tentamos falar, mas não tínhamos passado comum. Não tínhamos histórias partilhadas. Éramos estranhos sentados no mesmo café. Ia ao supermercado, cumprimentava pessoas, mas ninguém me conhecia.
Onde está toda a gente? Morreu, emigrou, mudou-se para a cidade. A aldeia era um museu de casas vazias e velhos solitários. As despesas também me surpreenderam. Pensava que com a minha pensão alemã viveria como rei, mas Portugal ficou caro. A eletricidade, a água, a comida, tudo subiu. A casa precisava de reparações constantes. Umidade, canos velhos, telhado a pingar. Gastava fortunas em obras. E a saúde? Ah, a saúde. No centro de saúde, marcações demoram meses. Fui ao médico com dores no peito. Deram-me consulta para daí a 4 meses. 4 meses. Na Alemanha, era 1 semana. Fui ao privado. Paguei. Muito. A minha pensão, que parecia grande, começou a parecer pequena. E a solidão? A solidão é a pior parte. Acordo sozinho. Tomo o pequeno almoço sozinho. Vou dar um passeio sozinho. Almoço sozinho. Vejo televisão sozinho. Durmo sozinho. Às vezes passo dias sem falar com ninguém. Só no café. Um bom dia. Um adeus. Nada mais. Os meus filhos ligam 1 vez por semana. 5 minutos. Como estáis, pai? Estou bem. E vocês? Bem. Mais alguma coisa? Não. Está bem. Beijinhos. E desligam. Vivem as vidas deles. Longe. Alemães. Nem pensam em vir para Portugal. Isto para eles é férias, não é vida. Há dias em que volto ao cemitério. Sento-me junto às campas dos meus amigos. Falo com eles. Conto-lhes como está a aldeia. Conto que a casa do Manuel foi vendida a uns ingleses, que o café mudou de dono outra vez, que o Antônio morreu também no mês passado sem nunca ter recuperado a fala. Conto as notícias aos mortos porque não tenho mais ninguém para contar. E às vezes rio-me sozinho porque é absurdo. Emigrei para ter vida melhor, voltei para ter vida pior. Troquei a Alemanha, onde tinha colegas vivos, por Portugal, onde tenho amigos mortos. As manhãs são as piores. Acordo e lembro-me onde estou. Já não reconheço o som dos pássaros. Já não reconheço o cheiro do ar. Já não reconheço nada. Tudo mudou. Ou eu mudei. Passei 41 anos a sonhar com este regresso. E agora que voltei, só quero voltar atrás. Mas não posso. Vendi tudo. Gastei tudo na casa. E para onde voltaria? Os meus colegas alemães seguiram em frente. Têm as suas vidas. Eu seria um intruso, um velho chato que volta porque falhou. Não. Estou preso aqui, numa aldeia que já não é minha, num país que já não reconheço, numa vida que não queria. Sinto-me estrangeiro. Mais estrangeiro aqui do que na Alemanha. Na Alemanha sabia que era estrangeiro, aceitava. Aqui pensava que era português, que voltava para casa. Mas não sou. Sou um emigrante que voltou tarde demais. Um fantasma que regressa a uma aldeia de fantasmas. Os meus amigos estão mortos. A minha mulher está morta. A minha juventude está morta. Voltei para um cemitério e agora vivo aqui, entre sepulturas e memórias, esperando a minha vez. Há uma coisa que aprendi e que queria partilhar convosco que estão a ver isto. Se estão a pensar voltar, pensem bem. Pensem nos amigos que deixaram. Falem com eles. Vejam se estão vivos, se estão bem, se estão realmente lá. Porque o Facebook mente. As memórias mentem. A saudade mente. Nós guardamos as pessoas como eram, mas elas mudam, adoecem, morrem. E quando voltamos, às vezes, já não há ninguém à nossa espera. Só silêncio, só ausência, só arrependimento. Às vezes penso, e se tivesse ficado na Alemanha? E se tivesse guardado os meus amigos na memória, eternamente jovens, eternamente vivos? E se em vez de voltar tivesse visitado, de vez em quando, mantido o sonho intacto? Teria sido melhor. A memória é mais gentil que a realidade. A memória não envelhece ninguém, não mata ninguém, não esquece ninguém. Devia ter deixado os meus amigos lá, na memória, onde eram imortais. Em vez disso, voltei e encontrei-os no cemitério. Transformei a memória em luto. E agora carrego isso todos os dias. Não me entendam mal.
Amo Portugal. Amo a minha terra. Mas o Portugal que amava já não existe. As pessoas que amava já não existem. Voltei para um país que mudou, para uma aldeia que morreu, para amigos que partiram. E agora estou aqui, sozinho, velho, cheio de saudade. Mas saudade de quê? Do passado que não volta? Dos amigos que morreram? Da vida que não vivi? Saudade, sempre saudade. Saudade de algo que nunca mais vou ter. Saudade de algo que talvez nunca tenha existido como imaginava. Se voltaria atrás? Não sei. Parte de mim diz que sim. Que devia ter ficado na Alemanha, perto dos meus filhos, perto dos colegas vivos. Parte de mim diz que tinha de tentar, que tinha de voltar, me dar a oportunidade ao sonho. E dei. O sonho morreu, como os meus amigos. Agora vivo com essa morte. Acordo com ela, almoço com ela, durmo com ela. A morte do sonho, a morte do regresso, a morte da esperança. O que faria diferente? Teria voltado mais cedo, com 50 anos, 60, quando os meus amigos ainda estavam vivos, quando ainda havia tempo para recuperar algo. Ou não teria voltado. Teria mantido a distância, a memória, a saudade. Porque a saudade, por mais dolorosa que seja, é melhor que isto. Que esta solidão, que este vazio, que esta certeza de que falhei, que voltei tarde, que os meus amigos estão todos no cemitério e eu estou aqui, vivo mas morto por dentro. Aos que pensam voltar, digo isto: voltem se tem para quem voltar. Se tem família viva, amigos vivos, uma comunidade à vossa espera. Não voltem por saudade, não voltem por memórias, não voltem por um passado que já não existe, porque o passado não espera, as pessoas não esperam, o tempo não espera, e podem voltar, como eu, e descobrir que já não há nada, nem ninguém, só o vento a soprar pelas ruas vazias e os nomes nas campas. Deixa o teu comentário, conta a tua história. Voltaste? Arrependeste-te? Ainda estás lá fora a pensar voltar? Fala comigo, porque aqui nesta aldeia já não tenho ninguém com quem falar, só os mortos, e eles, coitados, já não respondem, vivem apenas na saudade, como Portugal, como os meus amigos, como eu, tudo saudade, saudade do que foi, do que podia ter sido, do que nunca mais será. Voltei para casa e descobri que casa já não existe. Existe só a memória de uma casa. E eu, um velho sozinho, sentado numa cadeira vazia, a falar com fantasmas, à espera de me juntar a eles. Porque no fundo, os meus amigos estão todos no cemitério, e eu estou só a caminho.